Olá a todos, a gente vai começar o tutorial de como a gente utiliza a máquina de fresagem aqui do laboratório. Primeiramente, a gente liga a parte de controle e depois a gente liga a parte de potência. A parte de controle é só ligar o USB e a parte de potência tem que ligar um switch que tem aqui, que vai ligar mais LEDs, vai também ligar os LEDs na parte de cima da parte da fresa. Em seguida, a gente vai fixar a placa. Para fixar a placa, a gente acosta essas porca borboleta. Encaixa a placa e vai acostando ela para deixar ela fixa no meio da placa. E quando for fazer o processo de fresar, não deslizar a broca ou empurrar a plaquinha. Aí como estamos fazendo, a gente deixa a placa bem no meio e vai acochando as porca parafuso. Aqui eu estou acochando para deixar mais ou menos nivelado e centrada. Como a plaquinha é pequena, eu deixo ela bem no meio mesmo. E agora para nivelar, eu tô botando essas plaquinhas ao redor, que é do mesmo tamanho, para não pressionar só de um lado da placa, né? Para não entortar ela. Também nivelo botando essa parte metálica, para evitar esse desnivelamento tão grande. E também para dar contato com essa outra parte, que vai ser porque tem que ter contato da placa para fora, porque ela é muito pequena e eu preciso botar o sensor depois. Agora tem que tomar cuidado com esse sensor de fim, que não pode encostar nele, porque se encostar, a fresa para de se movimentar. Se encostar, a gente tem que ir lá embaixo e ligar, e desligar a parte de controle, que é o quê? O USB que liga a plaquinha lá embaixo da fresa, né? Agora a gente também vê se bate com o que a gente planejou da placa, né? Que ela é 4,5 por 30 centímetros, então ela vai caber ali dentro. Aí o que que a gente faz? A gente traz ela para a borda aqui no canto inferior esquerdo para definir a origem. A gente não deixa uma distância um pouquinho longe das bordas e também não muito no meio, porque pode ser que ela fuja quando for fresar. Aí definindo a origem, a gente define no XY laranja. E pronto, aí vocês podem ver que ele define a origem bem no começo do arquivo. A gente importando o Gerber agora, a gente vem em arquivo, importar Gerber. E quando vir importar o Gerber, tem que prestar atenção que é nessa Gerber bottom layer, que é a parte de baixo que a gente só fresa uma camada por vez aqui no software. Aí preste atenção nesses parâmetros que tem um parâmetro de profundidade, o tamanho da broca, que é de 1, e a outra profundidade. E essa parte aqui, ó, que é a parte de espelhar, porque pode vir espelhado ou não, tem que selecionar, dependendo do seu arquivo Gerber. O outro tipo que eu falei, que é nesse drill pad, também tem que ter esse valor, que é 1,8, se eu não me engano, no vídeo. Foi definido agora as configurações do Gerber. E pronto, ó, o Gerber novo ficou importável para a origem. E agora, a gente tem que pegar o sensor, depois importar o Gerber, para definir o final da linha, né? Eles são utilizados para isso, para definir o quanto a broca desce ou não. A gente pega para testar para ver se ele está funcionando, encostando um no outro, e ele vai demonstrar no software sensor escrito. Aí quando eu tiro, ele sai o nome sensor. E quando eu encosto no outro, ele aparece o nome sensor. Então ele está funcionando. Aí pra gente encaixar na fresa, é ponta preta na ponta preta, que é na broca, né? E a ponta vermelha no laranja, que é, no caso, a plaquinha de fenolite. Sempre lembrar que esse referencial para não se perder, porque ao contrário não funciona. Depois de botar os sensores, a gente vai ver se a nossa placa está no limite que a gente definiu para fazer a fresa, né? Porque ela não pode bater numa borda ou na outra. E o meio dela tem que estar bem realmente no meio, da onde que a gente definiu que é para ser, né? Que a gente cogitou. E também a parte superior não pode fugir da placa, né? Ela não pode estar maior a parte superior. Aí eu também trago a mesa para frente para ver se o limite superior dela não foge da placa PCB no mundo real que a gente está falando. Aí agora a gente vai capture measure point, measure. Aí vem em Metric Grid Z Offset. Que isso aqui é para ela descer e subir para saber mais ou menos o ajuste de altura. Lembrar, Capture e Measure Point, Measure Grid Z Offset. Pronto, ela encostou e subiu. Ela sabe mais ou menos o valor de ajuste de altura. Pronto. Aí apertando o XY verde, ele volta para a origem, que é onde que a gente definiu o começo, apertando o XY laranja. Agora a gente vai em máquina, Capture Image Point de novo.
Agora a gente vai em set grid, que a gente vai fazer um mapa de pontos para controlar o desbalanceamento. Aí a nossa plaquinha, como eu falei, ó, ela tem um tamanho de 45 por 30 e aqui também dá para ver em Programming nessa aba do software, né? Para a gente botar ali os valores. Ó. Aí eu botei no X 45 agora e no Y eu botei 30. Aqui são a quantidade de pontos que anda do lado direito aqui. Eu botei 4 e 6 os pontos. Mas o que vai acontecer? Ele vai somar mais um. Então ali vai ser, na verdade, 5 por 6. Aí vai ser 35 pontos, né? Se a gente multiplicar. Aí como eu botei 4 e 6, a gente aperta 4 e 6 e aperta nesse menor maior que ele vai, ó, trocar os valores do lente, que ele vai definir a distância de um ponto para o outro. Agora a gente vai capturar agora esse mapa de pontos. Para capturar esse mapa de pontos, a gente vem em máquina, capture, image point, measure. Agora a gente vai measure grid Z, que é esse mapa da grid Z para calcular o desbalanceamento da placa. Ela, mesmo a gente encaixando ela idealmente, né, perfeita, ela vai ter seus desníveis. Aí o que vai acontecer? Ela vai contar agora 5 linhas com 7 pontos cada. Aí ela vai fazer 7 pontos nessa primeira linha e a gente vai retornar depois que fazer todo esse processo. Aí depois de processar, a broca vai parar e vai ficar parado no último ponto. A gente vai voltar agora para a origem, XY verde no software para voltar para a origem. Aí agora a gente vai na função Program Advanced e apertar o Warp. Não apertar outro. Se apertar outra, que tem um nome muito semelhante, não confundir, é Wrap, né? Vai dar uma função totalmente diferente do que a gente espera. Depois a gente confere só o número de pontos, como eu falei. É 35, né? Que é 7 vezes 5 e aperta OK. Só para ele pegar esses pontos de desbalanceamento e jogar agora na placa. Agora botou todo o desnível de balanceamento, mas essa medição não foi feita correta. Aí eu vou refazer de novo, e depois que eu refazer de novo, é só fazer o passo que eu fiz agora. Aí depois, que é em Capture e Measure Point, Measure Grid Z, e depois eu vou lá e aperto na função Advanced de máquina Warp, para ver se foi. E se foi, ele vai ficar ajustado, agora vai dar para ver os desníveis nessa parte branca. Para fazer a fresagem, lembrar agora, depois que faz a medição do grid Z, a gente tira os sensores, depois dá a função warp e coloca no lugar novamente. Agora a gente vai nesse menu no lado direito e atrás do nome chamado Isolation. Pronto, achei Isolation, clico agora no Isolation, vou em máquina e Start from Select Line, que é a linha que eu tô agora, que é o Isolation, e aperto para começar a parte de isolar as trilhas em si. E sempre tomar cuidado, verificar se está tudo certo antes de começar isso. E quando apertar aqui em Start from Select Line, dar continue, deixar o mouse já no X ali para caso ocorra algum problema, né? Que pode acontecer ou não querendo, né? É evitar qualquer outra perda maior. Fiz a verificação que eu falei que era necessária e agora apertar em continue. Agora ela vai descer e começar a fresar. Bom, quando a gente estiver fresando, ver se está realmente correndo a placa, tem que sair esse pozinho branco. Se não tiver saindo, ela vai estar só riscando. Como vocês podem ver, tá saindo um pó branco. Então tá o que a fresagem? Tá separando bem as trilhas. Que se não sair, tem que fazer todo aquele processo de novo. Set grid Z, né? Vai definir a quantidade de pontos e depois fecha o grid Z. Para ver os pontos, depois dá o warp para ver se tá conforme o tamanho. E quando vir importar também, depois de a gente dar o warp e ver que não funcionou, a gente pode também ajustar os valores quando a gente importa o Gerber, o primeiro dip, que é a profundidade quanto que ela se aprofunda. Aqui eu tive que fazer esse segundo método, que quando importa o Gerber é aumentar o dip. Em vez de ser o 0,11, eu botei menos 0,12 para ajustar o quanto que ela tá descendo, para ela fazer essa fresagem legal e não ficar só riscando a placa. Saiu o pozinho branco que é essencial.